Bom dia, nós estamos aí iniciando mais um Pensar Mineiro. A palestra hoje vai ser apresentada pelo Hospital Regional de Betim. O nefrologista Luiz Henrique vai apresentar o caso. O professor Luiz Moura vai, mais uma vez com o seu brilhantismo, falar da patologia. O professor, querido amigo Milton Campos, vai discutir o caso. E depois nós vamos pedir ao Luiz que faça um resumo de tudo. Então, muito obrigado e vamos começar. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite em nome do Hospital Regional de Betim, por estar participando desse evento. Queria agradecer também a presença do Dr. Luiz Moura, do Dr. Milton, e pedir desculpa aí pela questão dos valores de referência. Então, vamos lá. HT masculino, 24 anos, natural e procedente de Betim, solteiro, publicitário. Previamente encaminhado para o Hospital Regional de Betim para a investigação de edema. A história da moléstia atual, ele teve um histórico de febre recente, mialgia, cefaleia há 4 semanas, com melhora dos sintomas espontaneamente em 3 dias. Nos últimos 7 dias, apresentando redução do volume urinário, edema de membros inferiores, urina de coloração escura, mal-estar, falta de ar, náuseas, vômitos e hiperemia conjuntival. A admissão dos exames evidenciaram uma hemoglobina de 13, plaqueta de 230 mil, um leucócito de 6.600 com diferencial normal, uma ureia de 265, creatinina de 19, ureia, sódio 138, potássio de 5,1, LDH de 288, uma gasometria revelando acidose metabólica. A urina rotina no sangue, sangue 1 cruz, proteínas 3 cruzes, leucócito 1 cruz, 8 piócitos por campo, 5 hemácias, 4 cilindros hialinos e o grão de gota com urina estéril. Na anamnese especial, essa hemorragia conjuntival de início recente, o aparelho cardiovascular sem queixas, sem aparelho respiratório, negava tosse, nega hemoptóicos, o gênito urinário, nega hematura macroscópica, ele não conseguiu definir a presença de espuma na urina. Aparelho locomotor não tinha queixas, pele flândula sem alterações. No exame físico, alerta, upneico, corado, afebril, sem racho cutâneo, a presença desse derrame subconjuntival, hipertenso, 150 por 100 mm de Hg, frequência cardíaca de 100, ausculta cardíaca, bolhas rítmicas, normofonéticas, sem sopros, ausculta respiratória reduzida, abdômen globoso e indolor, e edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4 simétricos. Na história pregressa, ele negava hipertensão, negava diabetes, nega uso de anti-inflamatórios, inibidores de bomba de prótons e substâncias celistas, nega passagem de hemotransfusão, nega hepatite, sem história de artralgia ou racho cutâneo. Em 21/2, então, foi submetida a primeira sessão de diálise, foi realizado um ultrassom que viu riscos de tamanho normais, textura do parênquima preservada, com aumento difuso da ecogenicidade. No dia seguinte, já com esse paciente, só para poder explicar a rapidez desse exame, ele já tinha sido avaliado por um colega antes de internar, que já tinha pedido alguns exames, e os exames foram chegando à medida que ele estava internado. Então, a proteinúria de 12 gramas com volume urinário de 600 ml, sorologia para hepatite B, C e HIV negativos, um complemento aqui C3 normal, pelo valor de referência do laboratório lá de Betim, esse C4 estava um pouco reduzido, FAN não reator, a gente começou albendazol para o paciente, já pensando em impulsão. No dia seguinte foi o primeiro D1 de metilprednisolona, foi submetida a segunda sessão de diálise, mantendo, no dia 24, dia seguinte, mantendo um oligúrio, o desmorfismo eritrocitático no tipo de 1 negativo, LDL aumentado, colesterol total também aumentado, VDRL não reator, mas triglicéridos menor que 200. Aqui está negativo no valor de referência. No terceiro dia de metilprednisolona, ele estava melhor já dos sintomas, ainda hipertenso, começou a apresentar uma diurese, aumentar o volume, ampliar a diurese, mas não tinha sido mensurado. A gente associou a notipina e ele mantinha ainda com as escórias elevadas. Esse dia 26 aqui foi no sábado, foi iniciado metilprednisolona 1 mg por quilo, foi submetida a terceira sessão de diálise, apesar com esse volume urinário que, pois os exames do dia anterior mostravam aquelas elevações de escórias e a biópsia renal já estava marcada para segunda-feira, dia 28. A gente queria reduzir os riscos de sangramento relacionado à possível uremia. Então, no dia 28, aí foi submetida a biópsia renal, o procedimento foi sem intercorrência, o paciente já sintomático, mantendo uma diurese satisfatória.
No dia seguinte, os níveis pressóricos com melhor controle, uma ureia de 88, creatinina de 2, potássio 4,1, sem acidose metabólica. No dia seguinte, observou essa tendência de melhora dos exames, o paciente já clinicamente bem, nós substituímos uma molodipina por enalapril, retiramos o catéter de diálise e optamos pela alta hospitalar, aguardando o resultado da biópsia renal. Após a alta hospitalar, eu não conseguia aqui definir quantos dias depois, mas era antes do resultado da biópsia, C-ANCA negativo, P-ANCA negativo, pesquisa de crioglobulina também negativo, chamava atenção essa albumina de 1 com a proteinúria ainda muito elevada, creatinina de 0,8, ureia de 45 e um potássio. E aí, o caso foi discutido entre a gente lá, o pessoal chegou até, cogitou a associar um imunossupressor, ciclofosfamida, mas optamos por aguardar o resultado da biópsia. Eu gostaria de agradecer o convite de vir aqui falar. Nesse caso, eu optei por tentar fazer mais uma questão de raciocínio fisiopatológico do que ficar buscando evidência em literatura ou gráficos e artigos, alguma coisa eu coloquei, porque ele tem várias facetas fisiopatológicas interessantes que talvez vai levar a gente a buscar alguns caminhos alternativos. E depois o Moura vai vir aqui mostrar o quanto que a gente é limitado do ponto de vista de ignorância mesmo, mostrando a importância de fazer biópsia renal para a gente poder acertar o diagnóstico. Então, deixa eu... Tá? Então, sim, resumidamente dos achados desse caso, tá certo? O que a gente chama atenção? O que chamou a atenção dos dados desse caso? Bem, então, é um caso que tem um paciente com história de edema, que evoluiu rapidamente para nasar, com uma proteinúria e agora essa proteinúria muito elevada e precoce, quer dizer, foi logo no início do caso, ainda mais agora a informação que o Luiz passou, que aquele resultado da primeira proteinúria, ela veio antes da internação, né? Então, uma proteinúria já inicialmente maciça desde o começo, um quadro viral no começo, se a gente considerar um quadro de gripe, febre, tosse, mal-estar, um quadro viral prévio, sintomas gastrointestinais, tá certo? Náusea, vômito, tá? E junto com o quadro, não sei se você mostrou isso, Luiz, tinha uberemia conjuntival e hemorragia conjuntival, que é uma coisa que a gente não vê acompanhando dentro das nossas doenças renais, a gente não vê pacientes com esse tipo de quadro. Então, isso chamou a atenção do ponto de vista do quadro clínico, da história clínica. E do ponto de vista de exames, né, o que mostrou aqui, a questão do C3 normal e um C4 baixo. Agora, esse C4 baixo, como eu não tinha valor de referência, eu busquei na internet algum tipo de exame de laboratório que desse valor de referência com C4 de 25 C4 baixo, mas todos que eu achei foram entre 20 e 40 ou 15 e 40, então eu vou considerar esse C4, se for baixo, ele é pouco baixo, eu vou considerar ele como normal durante o relatório, porque eu não tive como ver isso. A proteinúria precoce, 12 gramas, e 12 gramas em 600 ml, quer dizer, se ele nasce 2 litros, seria 30 gramas essa proteinúria dele, então muito alta. E como ureia e creatinina, primeiro exame, extremamente elevado. Então, me dá a ideia que é um paciente jovem, com bom mascular, deve ser grande. Ele era grande, esse paciente grande e forte, né? Dá a ideia, porque essa aqui tinha de 19,5, dá a ideia que é um paciente rápido, uma insuficiência renal aguda, um paciente grande. E o exame de urina dele é um exame de urina que não reflete essa gravidade do caso, né? Um exame de urina com a proteinúria, sim, a proteinúria correspondendo a 12 gramas, mas um leucócito positivo, com 8 piócitos, tá certo? Eu não vi aqui a densidade, seria importante a densidade, quando a gente vê, ela nos ajuda a raciocinar dentro do exame de urina rotina, não tem aqui. Não tem hematura para homem simples, no limite, a não ser que seja uma densidade urinária baixa, o que é possível, porque com esse grau de insuficiência renal aguda, alguém perde a capacidade de concentração de urina. E 4 cilindros hialinos, né? Quer dizer, só cilindro ligado à proteinúria, e a hematura, se tiver, é discreta. Então, portanto, um exame de urina que não bate com o quadro de uma insuficiência renal grave, como ele apresentou aqui. Outra questão também é a acidose dele. A acidose dele está compensada, assim, parcialmente compensada, mas o PCO2 está adequado para essa acidose, então a parte respiratória está bem compensada. Mas o bicarbonato de 12, bicarbonato de 12 não é o que a gente vê em insuficiência renal. Né? Geralmente a gente vê o bicarbonato de 18, no máximo, mínimo 16, mas é 18, 20. Esse bicarbonato de 12 ele chama atenção, podendo indicar que há um processo de um outro gerador de acidose,
sepsis não é o caso, um catabolismo mental não é o caso, então talvez um caso de acidose tubular, talvez gerando, vocês não tem cloro aqui para poder dar uma analisada, sódio, potássio, cloro a gente não tem aqui, mas então bicarbonato de 12, então dá para a gente pensar talvez um acometimento tubular com esse bicarbonato, enfim. E os exames de serologia negativo, né? FAN, ANCA, fator reumatóide, hepatite C, B, BDRL, tudo negativo. Só lembrar que, não vou falar isso na próxima slide. Então, isso aqui leva a gente a pensar. Então, do ponto de vista das ideias que a gente teve, tá certo? Seria um paciente que tem uma síndrome nefrótica, tá certo? Com uma insuficiência renal aguda. E foi impressionante a evolução desse caso. O paciente pulsou e 2 dias de pulso, já estava começando a urinar. Então foi uma insuficiência renal aguda rapidamente reversível. Ele saiu no final, já na avaliação ambulatorial, no controle dele, uma creatina de 0,8 e ureia de 45, 0,8, paciente grande e forte, e função renal absolutamente normal, né? E, portanto, com esse quadro, talvez assim, com esse C4 baixo, com esse quadro, talvez uma bronquiolite por imunocomplexo. Então, os 3 causas, 2 síndromes, e uma possível causa com uma bronquiolite por imunocomplexo associada ao quadro. Então, seria essas primeiras ideias que esse caso nos leva a pensar. Então, por que pensar numa bronquiolite por imunocomplexo? Teve um quadro gripal antes, né? Então, assim, mais ou menos 4 semanas antes, um dado não bem especificado, mas um quadro gripal. Isso pode acontecer ligado à infecção bacteriana, infecção viral. Esse C4 baixo indicando consumo, isso não é o comum a gente vê isso é o C3 baixo. O C4 pode aparecer baixo. Geralmente, quando ele está baixo, ele está baixo com o C3, mas ele sozinho não é comum, mas pode acontecer. Câmara já relatava, eu não vou citar aqui os trabalhos, mas citava da amostra dele de difusa aguda, ele viu em torno de 10 a 12% dos casos dele com C4 baixo e C3 normal, então é possível que isso aconteça. E geralmente, quando você tem a bronquiolite por imunocomplexo, a perda de função renal ela acontece, pode acontecer. E quando vem essa perda de função renal associada, ela é progressiva, rápida e é progressiva, geralmente ela é concrescente. Então você tem às vezes uma resposta inflamatória muito grande, então vem crescente, então leva o paciente para uma insuficiência renal, não diria aguda, mas renal muito rápida, e levando o paciente para a necessidade de um tratamento dialítico. Essas bronquiolites por imunocomplexo causam também proteinúria nefrótica, porque o dano ele pode ser, você tem poliantigênico, tem antígeno no mesanjo, antígeno no endotélio ou debaixo da membrana, gerando uma resposta simultânea de mesanjo e podócito, gerando proteinúria nefrótica, ou pela agressividade da resposta inflamatória elicitada com polimórfico nucleado atacando o endotélio, atrapalhando toda aquela estrutura de filtração, gerando uma proteína nefrótica. E esse caso, quer dizer, a gente pode falar talvez um acometimento extrarenal, porque teve lá um quadro de uma epidemia conjuntival, seguido de hemorragia, então, digamos, talvez esteja uma doença sistêmica, com um imunocomplexo circulante, depositando no rim, gerando lesões em órgãos fora do rim. Que doenças poderiam ser com esse quadro? Então, uma GNDA pode se encaixar no quadro como esse. Teve um pródromo de infecção e ele foi muito inespecífico nisso, e um C4 baixo, o C3 geralmente está baixo, mas pode acontecer. Agora, exame capilar, membrana inflativa tipo 1 com crescentes, ela se caracteriza por ter o C3 e o C4 baixo, em alguns casos só o C4 baixo, pode ter um quadro mais ou menos um mês antes de uma infecção, um quadro de vias aéreas superiores, um quadro viral é relatado como causa, e com crescente gerando a perda de função renal e o consumo de C4, então pode ser uma explicação. A nefrite lúpica, quer dizer, todo mundo a gente fala a favor de nefrite lúpica nesse caso também, acometimento extrarenal do olho. O que fala contra é o fato de ser homem, né? Ou geralmente mais uma mulher, e o FAN negativo. Mas o FAN negativo ele tem um aspecto que a gente tem que tomar um cuidado. O FAN é uma proteína, e é uma monoglobulina. Tá certo? E quando você tem uma proteína nefrótica muito grande, o FAN pode sair pela proteína e ficar negativo. Então, o FAN negativo ele não exclui nefrite lúpica em pacientes que tenham proteinúria muito forte. Então, porque você pode ter, porque o FAN é um exame qualitativo, é 1 para 20, 1 para 40, para 80, e se estiver perdendo muita proteinúria e FAN sai junto, você pode ter um FAN negativo, faz a biópsia encontra lá um padrão de imunofluorescência semelhante a lúpus, telescopado, né, casa cheia, né, full house, com vários imunoglobulinas, lambda, capa, C3, C4, IgA, IgM, tudo depositado. Então, não tem quem restrita a ausência do FAN poder falar, excluir
ou incluir uma nefrite lúpica. E um quadro que a gente não vê bem é a síndrome de Sjögren. A síndrome de Sjögren, né, o padrão dele é um C3 baixo, mas ele pode estar com C4 baixo também. E por que eu coloquei aqui? Porque é uma doença que, quando a biópsia, o padrão glomerular é muito variável. Ele pode vir nada de glomérulo, nenhuma lesão de glomerular, e pode vir até com crioglobulinemia mista, com nefrite mesângico capilar, pode ser acompanhado de quadro. Ele tem um acometimento glomerular variado, mas o interessante é que, invariavelmente, em todos os casos, ele tem uma nefrite tubericial. Então, o que caracteriza a síndrome de Sjögren é uma nefrite tubericial, e como consequência disso, muitas vezes uma acidose tubular tipo 1. Então, a acidose tubular tipo 1 poderia explicar, talvez, aquela bicarbonato de 12. Mas a síndrome de Sjögren, como a nefrite lúpica, é muito mais comum em mulheres do que em homem, e o C3 também é baixo, então, apesar de ter o C4 baixo também. Mas, enfim, quer dizer, dentro desse quadro de glomerulonefrite complexos, qualquer uma dessas poderia se encaixar nesse quadro. Tá certo? Com relação à insuficiência renal rapidamente progressiva, os nossos residentes da Santa Casa conhecem, o vinho é uma bebida que é nefrotóxica para o rim. Então, fica aqui só uma orientação mnemônica para vocês: o vinho ele é tóxico ao rim. Por quê? Porque qualquer insuficiência renal aguda, ele vai estar dentro de uma dessas 5 causas. Certo? Vascular, tá certo? Trombose arterial, trombose renal, inflamatória, tá certo? Com acometimento de proteinúria, hematúria, cilindro hemático, nefrotóxico, né? Com antibióticos, anti-inflamatórios, esteroides, hemodinâmico, tá certo? Isquemia por hipotensão, choque por volemia, e, finalmente, obstrutivo, tá certo? Cálculo renal, hidronefrose, tumor, etc. Então, toda vez que a gente vê uma piora súbita da função renal, pense nisso, tá certo? Ele tem que encaixar em uma ou mais dessas 5 possíveis causas, tá certo? Como causa de insuficiência renal. Fica fácil de guardar. Toda vez que a gente fizer um raciocínio fisiopatológico de insuficiência renal aguda. Nesse paciente, então, portanto, talvez a inflamatória seria, né, com crescentes e tal, pela gravidade do quadro, seria esse quadro. Com relação à síndrome nefrótica que esse paciente tem, que é 16 gramas, 12 gramas de proteinúria, né? Então, uma síndrome nefrótica. A síndrome nefrótica indica lesões da estrutura de filtração, principalmente a nível de podócito. Pode ser uma lesão primária de podócito, ou pode ser uma lesão consequente de um processo inflamatório muito agressivo. Então, dentro dos casos, lesões mínimas, esse paciente tem insuficiência renal, quer dizer, como é que a gente vai pensar em lesão mínima? Gestes com a esclerose focal segmentar, a nefropatia membranosa, que existe, mas nesse caso não é, mas existe em casos de nefropatia membranosa com C4 baixo, mas nesse caso ele é muito raro e está ligado à questão da ausência genética de produção de C4. Então isso dá uma membranosa, já tem cerca de 30 casos relatados na literatura, quando começa essa palestra. Agora, a nefrite mesângica capilar, que pode vir com síndrome nefrótica, que está vindo junto com os outros quadros anteriores, e também outro quadro que pode vir é a amiloidose. Lembrando que a amiloidose nessa faixa etária, né, não é comum da gente ver, é uma faixa etária mais avançada do ponto de vista de idade. Então, quer dizer, teria esse quadro aqui e a mesângica capilar encaixando também nesses outros quadros. Entretanto, se a gente olhar esse quadro talvez com um pouquinho mais de detalhe, ele é um caso intrigante, tem um raciocínio fisiopatológico interessante. Então vamos olhando um pouco mais, saindo um pouquinho do óbvio nesse caso aqui. Vamos tentar pensar um pouco mais. Eu fiz um gráfico aqui, então vamos ver como é que foi o comportamento da creatinina. Esse paciente chegou já com o exame na internação de 19,5, então creatinina muito alta, insuficiência renal muito alta. E ele começou a ter um quadro uma semana antes de edema e urina escura. Edema, urina escura. E já chegou hipertenso, a pressão dele era 150% quando chegou. Então, quer dizer, foi uma insuficiência renal muito rápida, insuficiência renal praticamente aguda, vamos dizer assim, aguda. E talvez, se você chegar com a creatina de 19,5, um indivíduo jovem, 25 anos, 24 anos de idade, grande, forte, ele levaria algum tempo, talvez uns 3 dias, talvez, para chegar a esse nível de creatinina, 3, 4 dias. E como ele começou o quadro mais ou menos uma semana antes de edema e proteinúria, então nós podemos falar quase com certeza que esse paciente teve uma insuficiência renal aguda. E não foi um quadro rapidamente progressivo que demora
A ciência renal aguda são horas ou dias. A ciência renal rapidamente progressiva, por qualquer etiologia, são dias ou semanas. Então, portanto, eu apostaria mais na ciência renal aguda nesse caso. E esse paciente começou a fazer diálise, e esse paciente depois já apresentou um aumento da diurese num momento aqui, desse tempo, e a creatina já 6 e 7. Pode ser pela diálise ou pode ser pela melhora da função renal. E depois esse paciente teve alta da diálise e a creatinina dele estava em 2, quer dizer, uma creatinina já muito, uma recuperação entre 19, aqui foi no dia 19 de fevereiro, em questão de 10 dias, esse paciente já estava em franca recuperação da função renal. E depois, no outro dia, 1,5, e depois, dias depois, eu não sei quantos dias depois, eu botei lá 15 de março, pode ser 10, assim, infelizmente o Luiz não conseguiu essa transformação, uma creatina normal. Então, o intervalo entre a função renal e a recuperação, a disfunção renal e a recuperação, com certeza menos de 30 dias, esse paciente recuperou muito, muito rapidamente. Então, parece que o componente da ciência renal dele é agudo e parece que é um componente... Será que esse é um componente inflamatório? Será que é um componente inflamatório a gente tem uma recuperação tão rápida? Eu acho pouco provável. Ainda mais aqui, nessa fase aqui, a gente sabe que uma necrose tubular aguda demora em torno de 10 a 14 dias para poder recuperar. Uma ciência renal aguda não ligúrica, 7 a 10 dias para poder recuperar. E esse paciente começou a ciência renal dele talvez uns 3 dias antes desse dia, que tinha de 6, 7, já voltando no dia 28, então ali ele recuperou em menos de 7 dias, então seria 7 a 10 dias. Então, se esse negócio do aguda recupera não recupera tão rapidamente, imagine se fosse uma doença ligada a imunológico, crescentes, não seria, talvez essa recuperação foi muito rápida. Então, portanto, ele fez muito pouco diálise, fez 3 sessões de memoriais somente, 3 ou 4, durante um período muito curto. E o interessante é que esse paciente, em todo momento, ele estava com a proteinúria alta. Então, assim, na verdade, esse exame dele não é daqui, que ele foi com essa data, mas ele foi colhido antes, 12 gramas de proteinúria com 600 ml. E depois dele recuperar, quer dizer, ele teve a imunossupressão, teve a pulsoterapia e a recuperação da função renal. Então, tudo aquilo, o exame de urina que era pouco alterado, a função renal continuou pouco alterada, a função renal melhorou, mas apesar da melhora da função renal, a proteinúria até aumentou. A proteinúria dele aumentou para 16 gramas. Talvez porque tem mais globérula filtrando agora, aumentou a proteinúria. Ou seja, a imunossupressão que teoricamente melhorou a função renal, não melhorou a proteinúria no caso. Não houve tempo de melhorar. Isso pode acontecer em alguns casos, principalmente na membranosa, porque o depósito subepitelial da membranosa ele demora a ser retirado. Né? Mas a membranosa não daria esse quadro de pior função renal tão rápido, se desse ser com crescentes. Se for com crescente nesse caso, não esperaria uma resposta tão rápida de reverter a função renal em tão poucos dias com a remoção dos crescentes por uma pulsoterapia com soluberol, com metilprednisolona. Então, o que tem de mais evidente que a proteinúria, ela até aumentou, e a gente pode falar que aumentou mesmo porque a albumina dele antes era 1,5 e foi para 1, quer dizer, o tratamento de instituído ainda não foi suficiente para poder retirar o fator causal da doença de base, que ele começou com edema, proteinúria e depois veio a perda de função renal. Então, essa albumina de 1 aqui, quer dizer, 1,5, quer dizer, se eu estou respondendo a uma cortoterapia, minha albumina tende a aumentar e não diminuir. Então, se o exame estiver certo, eu estou tendo uma piora da albumina causada pelo quê? Pelo aumento da melhora da função renal, aumento da diurese, aumento da proteinúria, porque tem mais albumina filtrando. Então, portanto, ainda não tive tempo. Talvez até responda. Pode ser uma doença que vai responder a corticoide, porque o tempo de tratamento, ele tomou metilprednisolona nesse tempo aqui, no dia 23, 24, 25, seguido depois de prednisona oral. E fez a biópsia também aqui nesse dia, quer dizer, a biópsia está recente do quadro, a biópsia vai encontrar alterações compatíveis com a doença, o tratamento de maneira nenhuma interfere no diagnóstico da biópsia nessa fase, e depois ficou com prednisona. Tudo bem, pode até responder a prednisona, e vai responder a prednisona. Não teve tempo, a gente sabe que em criança você começa a ter uma resposta com 2 semanas, uma resposta visível claramente até a remissão com 4, né? Mas em adulto não. Em adulto a resposta é mais lenta, você pode esperar às vezes até 14 semanas para poder remitir. Mas uma resposta ali com 1 mês, você já tem que ter alguma melhora de algum quadro. Aí não teve 1 mês aqui de exposição. Mas só tem uma doença que responde a corticoide,
Tá certo? Essa doença provavelmente não é membranosa. A gente usa um tratamento mais agressivo quando há necessidade de imunossupressão, e esse caso haveria. Então, nesse caso, poder pensar que seria uma membranosa melhorando, ele teria um esquema de Ponticelli, tá certo? E seria pulsado com ciclofosfamida também. Eles não sabem, né? Quando foi feito o tratamento, aí não tinha biópsia, claro. Mas a resposta corticoide, ela vem, se vê, então é gesso ou lesão mínima. Você gesso ou lesão mínima, como é que teria esse fenômeno? Como é que teria esse quadro, então? Então aí, quer dizer, lesão mínima talvez um desses quadros, mas a gente vai chegar lá. Então, de qualquer maneira, então, essa proteinúria, ela não bate com a resposta boa que o paciente teve. Então, portanto, uma glomerulite por imunocomplexo, uma resposta tão eficiente assim a corticoide, me chamou a atenção. Tá certo? Então, poder falar além de glomerulite por imunocomplexo, poxa, está faltando coisa. O que está faltando? Cadê a hematúria? O exame tem pouca hemácia e as hemácias nem não são glomerulares. Então, imagine uma doença dessa gravidade, com 20 de creatinina, diálise, sem proliferação vesical, não dando hematúria, quer dizer, não é um padrão de imunocomplexo agressivo. A de imunocomplexo não agressivo poderia não dar hematúria, mas a que dá uma insuficiência renal daria. O FAN negativo, quer dizer, tudo bem, o FAN pode sair pela proteinúria, mas o FAN negativo, se você pensar que não dá, né, não tinha nesse caso. A regressão da função renal é muito rápida, quer dizer, esse paciente, talvez antes de terminar a pulsoterapia, já estava começando a urinar. Então, quer dizer, não bate com a reversão que você espera com uma imunossupressão de um paciente com glomerulite por imunocomplexo agressiva, que muitas vezes vem associada a uma necrose tubular aguda secundária ao processo isquêmico e inflamatório subsequente. Então, você tem um tempo da necrose tubular aguda para o paciente responder. A persistência proteinúria, quer dizer, a persistência da proteinúria, a glomerulite por imunocomplexo, não que ela vai normalizar, mas a proteinúria ela responde. Quando você começa a fazer a imunossupressão, você começa a ter uma redução da proteinúria. Né? Nesse caso, pelo contrário, ele aumentou a proteinúria. O C3 normal, quer dizer, se eu pensar numa GNDA, tudo bem, o C3 pode estar normal depois de um tempo que teve um intervalo grande entre o quadro gripal e o início do quadro renal. Mas geralmente, quando você tem o início do quadro renal, e está bem marcado nesse caso, o C3 ele é baixo. E quando você tem uma glomerulite por imunocomplexo que não é por GNDA, geralmente o C3 é baixo também. Então, nesse caso, também não daria. Talvez pudesse ser uma rapidamente progressiva, uma ANCA positiva, mas o ANCA dele está negativo, e nesse caso o C3 não estaria baixo, mas o ANCA dele é negativo. E a acidose metabólica dele foi reversível, quer dizer, nós temos uma creatina, um bicarbonato de 12, e depois no outro exame ele tem já um bicarbonato normal. Né, a resposta muito rápida para a imunossupressão, ter normalizado isso numa síndrome de Sjögren. Mas é importante lembrar, por que esse paciente está fazendo bicarbonato de 12? A albumina é um importante tamponador de hidrogênio. Então, quando a gente tem alguma acidose, processo de acidose, seja por produção, seja por dificuldade de regeneração, como são os casos da insuficiência renal, você tem um tamponamento que é o efeito em rede, que é aquela ideia que a gente tinha primeiro o bicarbonato, depois a albumina, depois dentro da célula, e depois o osso. Não, é efeito em rede. Todos os mecanismos tamponadores de hidrogênio são utilizados ao mesmo tempo. E a albumina é importante tamponador de hidrogênio. Esse paciente teve uma albumina muito baixa. Então, talvez um fator que possa contribuir, não estou falando que é o bicarbonato de 12, seria talvez a baixa quantidade de albumina presente no plasma, nos exames mostrados, dificultando o tamponamento do hidrogênio consumindo bicarbonato de maneira exagerada por um grau de insuficiência renal. Não é insuficiência renal que o paciente tem. Então, portanto, eu não acho que a glomerulite por imunocomplexo talvez seja o diagnóstico desse caso, apesar de muita coisa fala a favor, talvez não seja o diagnóstico da causa. Tá? Aí eu vou entrar num terreno muito escorregadio e delicado, mas vamos tentar harmonizar isso aí, tentar ver uma única situação que a gente pode tentar harmonizar, tá certo? Todas as teorias entre uma única coisa, tá certo? Que a gente possa ter uma única causa, ficar procurando causa aqui, causa ali, tentando procurar uma única unidade diagnóstica para que possa fazer esse caso. Então tentando juntar, se é uma mudança rapidamente reversível, uma síndrome nefrótica, a glomerulite muito complexa, ela não bate no caso. Mas talvez, então, portanto, uma podocitopatia. Talvez uma podocitopatia, uma doença proteinúrica, ela talvez se encaixe. Mas como juntar uma doença de podócito, uma doença proteinúrica grave, gerando síndrome nefrótica, ela é meio óbvia, né? A gente sabe disso, mas gerando o quadro extrarrenal e gerando uma insuficiência renal aguda rapidamente reversível. É possível fazer essa analogia? Então, do ponto de vista de podocitopatia, nós temos então aqui a estrutura de filtração do podócito, né, da filtração do rim, do glomérulo,
o endotélio, a membrana basal, com seus constituintes, e aqui mostrando o pouco que ele é filtrado através das fendas de filtração. Então é importante entender essa característica anatômica, em que você tem filtrações de moléculas e tal, um espaço muito menor do que quando se começa. Tem um endotélio muito fenestrado, o endotélio que ele, a fenestração muito maior, é o capilar mais fenestrado do corpo humano, mas somente cerca de em torno de 1 a 2% da superfície voltada para o espaço de Bowman, ela é livre, o resto é coberto por pedicelo. Então eu tenho que ter o pedicelo, que é uma estrutura extremamente organizada, para poder organizar essa filtração, poder selecionar o que é filtrado ou não, mas também com questão de sustentação, porque o podócito é uma célula grande. Então, o corpo do podócito é grande, ele não encosta na parede do capilar, ele não pode encostar na membrana basal. Então, a estrutura de pedicelo também é uma estrutura de sustentação que manda para fora, deixa do lado de fora o corpo do podócito. Se essa estrutura ela for lesada, esse corpo podócito ele cai para dentro, cai assim, de maneira figurativa, mas ele cai em cima da membrana basal e vão ter consequências. Então, do ponto de vista das podocitopatias, nas lesões mínimas, tá certo? São lesões que você tem alteração desses pedicelos, mas não tem mais nenhuma alteração no glomérulo, na microscopia óptica. E tem duas variantes, ou mais, depois talvez ele vai comentar um dia sobre isso, não sei se vai ser hoje, se eu errar, vai ser hoje. Mas a CUQ e a IgM, que é a nefropatia IgM, ela talvez não seja hoje considerada uma doença própria, está uma discussão. E a CUQ é uma variante interessante, porque o que tem como característica das duas é uma certa resistência a corticoide, uma dificuldade ou não resposta a corticoide. A doença focal segmentar, hoje ela é universal, né? A gente tem várias situações, várias graus que tem, mas a esqueci de colocar, e a primária, da célula primária, ela pode ter várias causas também ligadas a questões genéticas ou ligadas a fatores circulantes. E fatores circulantes também lesão mínima. Então, eu esqueci de falar, hoje talvez está se falando, talvez em interleucina 13, talvez o fator circulante, ou o fator indutor de um fator circulante gerador de lesão mínima. Então, experimentos com ratos infundidos em interleucina 13, você tem fusão dos pedicelos de 80% dos podócitos do glomérulo do rato. Então, está tentando descobrir esse fator circulante. Parece talvez ser interleucina 13. E a GES com suas variantes de acordo com a classificação de Columbier, e essas variantes, elas vão ter, muitas vezes, é difícil falar que a proteína é mais uma na outra, mas algumas coisas são evidentes, que todas elas podem vir já com insuficiência renal no começo, mas a tigrese é menos comum de insuficiência renal, todas as outras podem vir, e a clopsante se caracteriza com uma rápida perda de função renal. Então a função renal se perde muito rapidamente na colapsante. Mas todas são capazes de dar qualquer tipo de proteína, desde proteína subnefrótica até proteínas como essa que a gente viu nesse caso, 13 gramas, 16 gramas. Não há nenhuma correlação entre o gesto, nesse caso, o tipo e o grau de proteína, mas há uma correlação com a relação à assistência renal. A clopsante, ela dá uma assistência renal progressiva e muito rápida. Então aqui só para a gente ilustrar, tá certo, o glomérulo normal, e aqui, vocês estão vendo aqui então uma lesão mínima na microscopia eletrônica que a gente encontra alteração, e essa característica, se encontra o desabamento da célula do podócito, aqui tem o corpo do podócito, né, a célula do lado de fora, e que sustenta ele aqui, que encosta na membranação dos seus pedicelos. A fusão desses pedicelos faz com que o corpo do podócito se desabe para cima da membrana basal e desorganizando toda essa filtração e gerando algumas consequências que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, portanto, seria essa uma questão que eu botaria para a proposta. Ciência renal aguda rapidamente progressiva. Por lesão mínima na ciência renal aguda, será que seria possível? Dá. E pode dar, sim. Em alguns casos, ela é frequente. Ela aparece e surpreende. Por que a lesão mínima ou a gesto primária, principalmente lesão mínima, a gesto primária também, pode dar uma ciência renal aguda? Primeiro, por causa de uma diminuição da permeabilidade glomerular. O corpo do podócito cai para cima. Então começa a cair, todo o podócito cai para dentro, e com isso aquela fenda de filtração não desaparece, e com isso a perda da permeabilidade glomerular perde pelo achatamento do podócito e a sua queda para cima da membrana basal. A segunda questão é a injúria isquêmica tubular. Porque você tem esse caso, uma reação inflamatória muito grande, você tem um edema. Então esse edema muitas vezes dificulta, porque a cápsula tem uma dificuldade de expansão, ela não consegue ser tão extensível igual a cápsula de Gleason no fígado, perdão. Então com isso você tem como fosse um certo encarceramento do rim, e com isso dificultando, portanto, a perfusão tecidual, gerando uma piora da função renal. Tá?
Então, esse edema intersticial pode causar isso também, e muitas vezes a terapia diurética. Porque às vezes a gente induz, ainda mais na lesão mínima, é importante lembrar que a lesão mínima ela é diferente do resto. A lesão mínima ela cursa geralmente com hipovolemia. Essa hipovolemia está ligada exatamente o delta de pressão oncótica entre a albumina dentro do vaso e a albumina intersticial desaparece. Quando você tem hipovolemia em qualquer situação, o delta de pressão oncótica aumenta, quer dizer, você tem muito mais albumina dentro do vaso do que fora do vaso. Na lesão mínima isso não ocorre. Então, portanto, é uma doença que ela tem a hipovolemia, ela é comum. Então, nós temos que tomar cuidado mesmo com a terapia diurética, gerando uma hipovolemia e uma perda de função renal. Não sei se esse paciente é diurético, não tem no relato, mas se você pode ter insuficiência renal aguda, o paciente começa a inchar, vai numa emergência, num posto de saúde, o colega passa de furosemida em alta dose e esse paciente depois vai lá para a UPA com creatinina de 8, ureia de 200 e começa a dialisar. Foi uma terapia diurética do paciente com lesão mínima. Então, portanto, essas situações todas aqui, elas podem gerar uma insuficiência renal aguda numa doença tão simples, que começa tão tranquila, que é a lesão mínima ou uma agésico primário. Então, o trabalho que está aqui foi uma revisão feita da Centro Clínico Jasne sobre lesão mínima, muito boa essa revisão, recomendo ela, está muito boa, revisão muito completa. Ele mostra aqui dos casos, aqui dos 99 casos que ele teve, 24 tinha insuficiência renal aguda, tudo lesão mínima, 24% dos casos, 25% tinha elevação de creatinina. E olha só, o que é interessante, que mostra aqui que é interessante, é a proteína muito maior, 13 gramas mais ou menos 2. Versus quem não tinha insuficiência renal aguda, 9 gramas mais ou menos 0,07. Então, uma proteína muito mais alta, uma albumina mais baixa. Esse paciente tem uma proteína de 16 gramas, né? Então bate com esse quadro. E a creatinina geralmente o edema, a creatinina, no último segmento 2 aqui, 1,15. Um trabalho retrospectivo em que eles fizeram. Então, portanto, mostrando que você pode ter insuficiência renal aguda ligada a um quadro tão simples como esse. Então, portanto, odoncitopatia e ira. A gente pode ter esse quadro, então a gente não pode ficar esperto, tá certo? Com relação a esse quadro de odoncitopatia. Tá? Com relação a ser nefrótico, uma coisa interessante, vou dar uma passada rápida, que é um quadro sindrome. A proteinúria, né, nós temos que preocupar com uma questão. A proteinúria seletiva, se eu tiver uma proteinúria seletiva, eu não perco FAM, eu não perco C4 que não fica caçando isso na internet. C4 é uma molécula de 95 mil quilodaltons, então, portanto, ela é maior do que a albumina, mas não é tão grande, ela é menor do que o imunoglobulina. Então, um paciente com uma proteinúria não seletiva, na GESF, pode perder C4. Então, talvez esse C4 baixo, normal baixo, que esse paciente tem no limite do segundo trabalho, pode ser pela proteinúria. Então, a proteinúria está perdendo C4. Então, se a proteinúria está perdendo C4, então, portanto, isso aí não deve ser lesão mínima, isso é GESF. Então, se eu considerar que essa proteinúria C4 é normal, ou ele está baixo por causa de questões genéticas, hereditárias, esse paciente pode ter uma proteinúria seletiva. E aí, nos casos, a lesão mínima fica. Agora, se eu considerar que foi por perda, então esse paciente não é lesão mínima, porque você não tem só albuminúria. E tem que lembrar que quando você tem albuminúria somente, a lesão renal ela é muito tranquila. Tanto que esse paciente, se tiver só lesão mínima, uma proteína de 16 gramas, mas está lá, uma creatina de 0,8, tranquilo o caso. Gente, os pacientes que têm uma proteína muito importante, com lesão mínima, não levam, essa proteína da albuminúria não é tóxica o túbulo, então não levam a insuficiência renal nesses pacientes assim, precocemente. Dislipidemia, esse paciente teve também, está junto com o quadro dessa síndrome nefrótica. Fenômeno tromboembólico. Uma das coisas, quando eu comecei a estudar esse caso, quer dizer, um quadro, eu até pensei na gesto colapsante, eu pensei no quadro viral, com aquele quadro viral, o quadro de hemorragia conjuntival. Talvez eu vi que o citomegalovírus é causa de gesto colapsante e pode gerar um quadro de uma retinite. Então, poderia juntar o parvovírus, que é outra causa, o vírus B19, que é outra causa de gesto colapsante. Ele dá um quadro viral semelhante à gripe mesmo, mas não dá hemorragia, retinite. Esse paciente teve, chamou atenção e estava com hemorragia conjuntival bilateral. Isso pode ser, talvez, por ele apresentou isso aqui. No relato, fala hemorragia retinina bilateral e foi tomado medidas para eventos trombembólicos. Então, eu não vi no caso que medida foi. Foi profilático ou foi terapêutico? Não sei. Tá certo? Mas a questão aqui é o seguinte. Síndrome nefrótica, quando é que você toma medida para evento trombembólico? Quando a proteinúria é muito grave, quando a albumina é abaixo, menor ou igual a 1,5, tudo bem? Mas isso geralmente, a recomendação é acompanhado de evento, o fator de risco,
paciente com história de passar trombólico ou com evento trombólico para ajudar. Só o fato de ter a proteinúria grave e a albumina baixa não é indicação para tratamento ou profilaxia. Então, nesse caso, talvez eu estou pensando que esse quadro retiniano desse paciente tenha sido uma trombose de veia retiniana. Você poderia, talvez, justificar esse quadro. Então, uma trombose de veia retiniana, juntado ao quadro da síndrome nefrótica, levando, portanto, a tomar essas medidas para evento trombólico. Pode ser que fez o exame oftalmológico e mostrou isso lá. Então, poderia justificar esse quadro, então, mais de síndrome nefrótica. Então, se esquece essa fotocitopatia. Quer dizer, aqui eu errei aqui na hora de colocar essa fotocitopatia. Mas o que nós temos nesse quadro? Nós temos, então, terminando agora, quer dizer, nós temos um quadro de uma virose, uma proteinúria de início abrupto, proteinúria maciça, insuficiência renal aguda rapidamente reversível, fenômeno trombótico, talvez, estou considerando esse quadro hemorrágico dele, tá certo? Uma função renal normal no final do processo do acompanhamento, e um paciente que tem uma refratária à corticoterapia, mas com muita interrogação, que ainda não teve tempo de exposição a tratamento de corticoide, ainda mais em adulto, para falar que é refratário. Mas, enfim, só para a gente poder fazer um raciocínio. Então, nós já estamos no final aqui, estamos na marca do pênalti, tá certo? Estamos no final, fazendo disputa de pênalti aqui, tá certo? Qual que seria aqui, no caso aqui, lembrando o nosso feito do Brasil na Copa América, tá certo? Então, o Elan. Então, eu elenquei aqui, dentro desse quadro, elenquei então 6 situações para a gente poder discutir. Lesão mínima variante, que ele tem um efeito, talvez, na corticoide, a GEF, de maneira geral, a nefropatia membranosa, a glomerulite colapsante e a TIP-lesion, que é um tipo de GEF mais específico que eu acho que vale a pena discutir. Então, vamos lá, virose. Virose, lesão mínima é gol. Né? Então, lesão mínima é gol mesmo. Variante também pode ter com quadro virose antes, se fala sobre isso. A GEF bate na trave, quer dizer, pode ter, pode não ter. Tem muita GEF que não começa com o quadro viral. Membranosa chutou para fora, tem. E a colapsante já pode ter, nós temos lá o parvovírus, tem também citomegalovírus, tem vírus que podem causar HIV, né? Também pode causar a colapsante, mas o quadro virose, HIV não é quadro virose, mas a virose é um tipo de gripal. E a TIP-lesion também bate na trave, você esse tipo de lesão de GEF também não é o comum. Tá? A proteinúria de início abrupto. Onde é que isso acontece? É como na lesão mínima. Então, a lesão mínima quer dizer com início súbito, a proteinúria já é alta no início do quadro. Então já começa, por quê? Porque a questão é a seguinte, o que acontece é a interleucina 13, aqui entre aspas, interrogado, mas esse fator circulante vai lá no endotélio, neutraliza a carga negativa e o endotélio está íntegro e imediatamente começa a vir, então, portanto, proteinúria. Então, enquanto as outras, a proteinúria é crescente, começa com 1, 2, 4, 8 gramas, não, essa já é proteinúria rápida e intensa desde o começo do processo. Então, a variante também seria GOL também. A GEF não é a característica da GEF ter esse tipo de proteinúria desde o começo do quadro. A nefropatia membranosa também não é. A colapsante pode ter, por causa da agressividade do quadro que é com relação à lesão de podócito, e a TIP-lesion também pode ter, porque a TIP-lesion a gente não sabe se ela é uma GEF ou talvez uma variante, um tipo semelhante à lesão mínima, porque a resposta da TIP-lesion, da GEF do TIP-lesion é tão boa com corticoide que talvez seja ligada à questão do fator circulante do corticoide também. Proteinúria maciça, tá certo? Lesão mínima pode dar. Lesão mínima variante também é GOL, GESF também é GOL, nefropatia membranosa também faz GOL também nesse caso, a colapsante também faz, e a TIP-lesion também faz GOL, todos esses casos fazem GOL também. Tá? E a insuficiência renal aguda reversível rapidamente, ou seja, a função renal volta rapidinho. É GOL na lesão mínima, é GOL na variante, na GES bate na trave. Pode acontecer, talvez devido ao quadro de edema na resposta inflamatória, mas não é o que a gente, não é comum, mas pode acontecer, ele bate na trave. Essa rapidamente reversível não é na membranosa, se tem insuficiência renal aguda na membranosa, é crescente na jugada, e o crescente está presente, então, portanto, tem que limpar os crescentes, então, recupera a função renal plenamente, mas não é comum, não é rápido, e a colapsante também pode ser, é rápida, uma reversível, talvez pela reação inflamatória, mas ele bate na trave. E a TIP-lesion também pode acontecer, pensando que tem muita semelhança na história natural da lesão mínima. Fenômeno trombótico pode acontecer em
todas as situações eu posso ter fenômeno trombótico. Ele é mais comum na membranosa, tá certo? E pode acontecer também na GES, aí menos comum, mas também frequente, na GES e na lesão mínima. A relação na membranosa é em torno de 1,5, 1,8 casos por ano. Você vai ter dos casos de membranosa. Os outros é 1,2, 1,4% ao ano. Tá? Função renal normal. E aí, função renal normal. Lesão mínima, gol. Lesão mínima variante, também é gol. GESF, bate na trave. Pode acontecer? Pode. Mas às vezes você terá uma creatina um pouco aumentada, e é comum na GESF ter uma creatina um pouco aumentada no começo. Então, não necessariamente você vai ter esse quadro. Talvez seja mais comum você ter um pouquinho de função renal, enfim. A membranosa pode ter, sem nenhum problema, é gol também. A colapsante, não. A colapsante, quando você vem com proteinúria, você vem com perda de função renal progressiva, então esse paciente vai ter lá, depois de tudo, 0,8 de creatinina ser colapsante, seria pouco intrigante. Quer dizer, uma colapsante que respondeu tão bem, que era 19, foi para 0,8 com corticóide, ainda sem nenhum mês de corticóide, então a colapsante não marcaria gol aqui não. A tiplésio, semelhante à lesão mínima, poderia ser gol também. E a questão da refratária, mas com muita interrogação, porque o paciente não foi exposto a corticóide há tempo suficiente, tá certo? A lesão mínima geralmente responde a corticóide, as suas, então, portanto, não teria aqui o caso. A variante, ela pode ser a resistência corticóide resistente, então pode acontecer, então é gol aqui. A GES parte na trave, alguns respondem, outros não respondem. A membranosa refratária à corticoterapia, geralmente a membranosa com incidência de proteinúria, você tem que tratar com esquema de Ponticelli ou com ciclosporina, um ou o outro. Geralmente uma prednisona sozinho reverteria o quadro, então, portanto, pode ser refratária à corticoterapia. A colapsante, né, tratamento de colapsante é um desafio para o nefrologista, hoje está aumentando. O Moura depois pode comentar que ele deve ter um crescimento das colapsantes no decorrer da história das biópsias que ele tem recebido lá no seu serviço. E a tiplésio também ela responde bem à corticoterapia. Mas se a gente colocar todos esses quadros, eu estou colocando uma série de fatores aqui, colocando todos com o mesmo peso, com a mesma intensidade, a mesma importância. E não é assim, algumas coisas são mais importantes do que outras. Então, dentro desse quadro, o que seria importante desse quadro? O que seria importante desse quadro, que eu acho que me chama a atenção, é a proteinúria de início agudo, e ela ser maciça, tem uma sessão aguda que reverteu rapidamente, e esse paciente, apesar desse quadro, a função renal normal. Então, isso que realmente é o que a gente tem, é a essência da essência desse caso. Sendo isso, portanto, observando aqui os resultados da cobrança de pênalti, a GESF, ela, de maneira geral, ela sai, não sei, algumas variantes pode ficar. A membranosa também, ela não fica nesse quadro, tá certo? E a colapsante também, função renal normal, ela não ficaria nesse quadro. Então, portanto, sobraria para esse paciente, na minha opinião, lesão mínima, talvez uma variante, aqui eu estou sendo muito especulativo, ou talvez uma tiplésio também nesse quadro, porque eu não posso falar, apesar de ter lá a questão da refratária à corticoterapia, eu não posso afirmar que esse paciente é refratário, porque não teve tempo de exposição à medicação de maneira adequada, tá? Então, com muita humildade, com muito cuidado, ainda mais na frente do Moura, tá certo? Eu teria que tomar muito cuidado com relação a isso. Eu colocaria o que o Moura poderia ver na biópsia renal dele, tá certo? Talvez seria uma microscopia ótica por métodos normais, uma imunofluorescência, ou então uma GESF, tá certo? Tiplésio, encontraria uma lesão lá na altura proximal. A imunofluorescência poderia ter C3, IgG, enfim, em pequena quantidade, mas talvez se eu der sorte de acertar aqui no ângulo lá, tá certo? Na variante CUG ou IgM, porque pode ser resistência ao corticoide, e poderia encontrar, eventualmente, que a biópsia foi feita muito próximo do evento de ciência renal aguda, um grau de isquemia, pelo menos pequeno, tá certo? Os túbulos atrofiados, e uma necrose aguda, talvez leve, que talvez tenha sido reversível, talvez seja esse quadro da biópsia renal. E temos, com muita humildade também, pedindo licença, doenças por lesões mínimas. É incrível, né? Um quadro desse, a gente pensar em doenças por lesões mínimas, talvez com algum tipo de variante, pode ser o caso, tá? E uma segunda hipótese, que eu me dê a chance, talvez uma GESF primária, junto com o quadro. Eu acho que eu fecharia aqui minha exposição com essa questão, tá certo, gente? Obrigado pela ciência e, certo? Oswaldo, nós nunca esqueceremos, tá certo? Oswaldo, foi um pouquinho que Então, para começar o caso, essa biópsia tem essa primeira imagem. E essa primeira imagem nos mostra
um compartimento tubular com células altas, claras, vaporizadas, denotando um grau de degeneração hidrópica dessas células. Existe um exercício discretamente aumentado em algumas áreas por colágeno, mas principalmente por infiltrado inflamatório. Alguns túbulos grandemente dilatados com resíduos de células dentro do grupo e outros dilatados com cilindros e arcos. Esse é um glomérulo que parece não mais um glomérulo, ou uma sombra, um arremedo de glomérulo. Ele apresenta-se com obstrução das luzes capilares e um aumento do espaço urinário relativo. Só nesse espaço urinário encontram-se como que perdidos nesse espaço urinário células grandes e volumosas, que nós vamos ver depois para frente o que se trata. Olhando em outras regiões, a estrutura do rim era essencialmente normal, à exceção da perda da borda dos túbulos proximais, um certo grau de dilatação tubular, glomérulos normais, e de repente aparecem glomérulos com áreas segmentares solidificadas. E a gente vai ver aqui no maior detalhe, que na verdade são áreas de aumento relativo de matriz e perda da arquitetura glomerular nessa região, circundado por uma coroa podocitária, mas uma coroa podocitária não muito usual das coroas podocitárias, porque elas têm grandes alterações degenerativas nos podócitos, com vaporização citoplasmática e com empilhamento podocitário maior do que o abdômen. Em outras áreas, isso fica mais crítico. Os glomérulos são totalmente retraídos em direção ao colo vascular, um espaço urinário cheio de células grandes, com vaporização citoplasmática intensa, formando uma coroa quase crescente ao redor do tufo capilar. E, se a gente olhar em outros detalhes, essas células também têm granulações hialinas no citoplasma, denotando um processo degenerativo extremamente grave, provavelmente irreversível dessas células. Neste glomérulo, por exemplo, as alças capilares são restritas a pequenas áreas que vocês veem nesses campos. O resto são essas células volumosas que já traduzem podócitos grandes, vaporizados, com intensas alterações degenerativas. Só para a gente ver, aquela área em que nós tínhamos uma área de solidificação do tufo capilar que não encosta na cápsula, portanto não faz sinéquio, e as células que os circundam são células podocitárias deformadas, muitas delas são arredondadas, outras são piramidais, com imensa vaporização citoplasmática e muitas vezes com perda da conexão direta com a alça capilar, com descamadas do interior do espaço urinário. Possivelmente essas células seriam vistas na urina se a gente tivesse ensaios específicos para isso. E na impregnação pela prata, percebe-se nitidamente o que acontece com o tufo capilar, que ele, na verdade, amassa-se de uma forma muito rápida, um amassamento com fúria de um pedaço de papel, que nós chamamos de colapso das alças capilares. Esse é um outro caso, não é o atual, um caso que eu tive uma semana próxima a este, e que mostra um tufo capilar totalmente colapsado, e a intensa reação podocitária que parece ter um crescente. E aqui no meio tem uma figura de mitose nessa célula. E esse caso tinha, além, grandes e volumosos cilindros tubulares proteicos, mais um processo inflamatório intersticial. Então isso nos configura, dentro do contexto da classificação de 2004, uma glomerulosclerose segmentária focal, já que existe a lesão de esclerose segmentária focal. E isso não afetava todos os glomérulos, apenas um contingente de glomérulos. E com a sua variante chamada forma colapsante da glomerulosclerose segmentária focal. O podócito é a célula que mais ganhou estudos nesses últimos anos, que se aprendeu, que se viu em relação à célula podocitária, vai crescendo de uma forma exponencial. Essas células hoje são verdadeiras redes de intrigas entre moléculas intrínsecas e extrínsecas. Aquilo que se imaginava que o podócito jamais seria capaz de conversar com o endotélio,
que havia contra ele uma pressão de filtração que impedia qualquer conversa. E isto é verdade do ponto de vista da física, da transmissão do som, mas não da física, das conexões e da rede de intrigas que o podócito faz agora com o granvasal e com o endotélio. Isso a gente aprende que agora o podócito tem uma forma diferente de comunicar-se com o endotélio e ele pode, pela sua lesão primária, também refletir lesões do compartimento endotelial. E isso fez com que as pessoas se preocupassem com o podócito e o colocassem mais em evidência. E esta é a nova proposta de classificação das doenças podocitárias, ou podocitopatias, em que a doença podocitária, não mais agora separada em lesão mínima, variante, glomerulosclerose ou coisa que vale, poderia ser dividida uma doença podocitária que o número deles permanece constante, o número deles é menor por destacamento, por perda, e naqueles em que eles fazem processos proliferativos. Muitos e muitos anos passaram-se desde a concepção de que o podócito era igual ao neurônio, uma célula imutável e permanente. Hoje já se admite que é uma célula com capacidade de multiplicação. E essa capacidade de multiplicação acontece em situações muito peculiares do podócito. E essas situações peculiares a gente encontra nestas formas de doenças globulares, particularmente as colapsantes. Então existe proliferação das células, existem marcadores de proliferação, que é o KI67, e uma coisa mais interessante é que essas células, para adquirirem esse fenótipo proliferativo, elas sofrem uma dediferenciação. Elas voltam a uma origem primitiva, embrionária, na qual elas tinham capacidade de proliferar. E assim sendo, elas se transformam em células proliferativas. E esta é a taxonomia. Um artigo que todos vocês conhecem, se não conhecem, precisam conhecer, é uma beleza de artigo em termos de patogênios das doenças podocitárias, só mostrando as possibilidades entre as várias doenças podocitárias, aqui só para fazer um link de ligação. Botero já antecipava essa forma familiar em segunda fase. E aqui a forma colapsante nas suas inúmeras variantes, que eu imagino que a gente vai ouvir falar delas daqui a pouco. Uma outra coisa interessante é existem podócitos parietais. Lugar que era considerado proibido para podócitos existir, na verdade, não é tão proibido assim. Existem podócitos na cápsula de Bowle. E esses podócitos têm todo o contingente de pedicélulas e filtram. E filtram para onde? O interstício. E eles provavelmente são as células que fazem a intermediação naqueles casos de glomérulos atubulares, ou seja, glomérulos que não têm mais tubos, mas que fazem backlink, ou retrodifusão do filtrado, no espaço intersticial, e que vão causar, em última análise, fibrose intersticial periglomerular. E uma outra coisa interessante é que agora já se fala podócitos participando dos crescentes. Daí não ser muito até inadequado imaginar que aquele caso que eu trouxe, que parece um grande crescente, na verdade seja mesmo um crescente podocitário, e não, na verdade, um crescente inflamatório. E nós vamos ter que aprender a dividir, possivelmente, os crescentes daqueles de etiologia inflamatória, que são células que migram através da parede, daqueles crescentes ou proliferações extracapilares, que são de origem das células próprias do tufo capilar. No caso, proliferações podocitárias que simulam crescentes. Uma coisa interessante é que ciência se caracteriza basicamente por causa e efeito. A matemática, por tempo e espaço. E a história, motivação. Atos e motivação. Mas, seguinte, nada disso é arte. Porque a arte é uma coisa comum que a gente nem percebe, que está todo dia na nossa frente. Mas que quando a gente a retira do contexto das coisas diárias e coloca diante de si, ela passa a ter significado próprio. E aí a gente reconhece que isso é uma obra de arte, e não simplesmente uma dessas características anteriores das atividades humanas. Isso não foi dito por mim, obviamente, colado no grande Schopenhauer,
e com palavras muito mais eloquentes do que as pronunciei agora. Então, se ciência é causa e efeito, e ela não é arte, como um artista veria causa e efeito? Causa e efeito. Conta-se que Nietzsche, nesse momento, passeava com dois amigos pelo cais na Noruega, no fiord, e viu um pôr do sol extremamente avermelhado. Dizem que teria relação com a erupção do Krakatoa, que tinha acontecido poucos dias antes, que tinha lançado na atmosfera uma quantidade de cinzas muito grande. E todos nós sabemos que quando nós colocamos partículas na frente da luz, ela se torna vermelha. É uma experiência que a gente faz em casa, botando uma folha branca na frente de uma lâmpada, por exemplo. E ele se tocou com aquele fato e foi sensibilizado por aquela situação e teve um acesso de até tentativa de suicídio. As únicas coisas que não mudaram foram os amigos, que não perceberam nada, e a ponte, que é concreta. Esses estão imutáveis no quadro. O resto é tudo curva, é tudo sensação. E como é que o artista veria tempo e espaço de criança até velho, a evolução ao longo do tempo das pessoas, ou de onde viemos, quem somos e para onde vamos? E como história também não é arte, como é que o artista vê história? Mais motivo? Não precisa. Por isso, é o seguinte: examinar uma biópsia renal é como contemplar uma obra de arte de um artista único. Ela, na verdade, nos dá toda a informação pessoal daquele indivíduo, num determinado momento. E esse determinado momento, se a gente tem sorte, pode ser o elemento-chave na nossa concepção diagnóstica. Daí, cara, partindo desse princípio, eu entendo que pensar mineiro, você me corrija se eu estiver errado, é entender que as palavras cantam e têm plumagem. E as frases não são gaiolas, são espaços livres para voar. Segue. Realmente a biópsia foi reveladora. Depois dessas brilhantes apresentações, a gente vai tentar comentar alguns aspectos aqui. A definição da glomerulopatia colapsante, segundo a classificação de Columna, é uma variante morfológica agressiva da glomerulosclerose segmentária focal. As características morfológicas da glomerulopatia colapsante são descritas como colapso global ou segmentar de pelo menos um capilar glomerular, com proliferação e hipertrofia podostária. Clinicamente é caracterizado por uma proteinúria maciça, piora da função renal progressiva e resposta terapêutica muito pobre. A etiologia é bem reconhecida a correlação com o HIV. Tem casos descritos parvovírus B19, o SV40, que é um poliomavírus, casos relacionados à tuberculose pulmonar, infecção pelo CMV, leishmaniose visceral, o campylobacter e filariose. Com relação às drogas, o bifosfonato, o pamidronato, é a mais conhecida, sempre numa dose maior de 90 mg mês e por tempo prolongado. Esteroides anabolizantes também são conhecidos, ácido valproico e interferon tem casos descritos também. Relacionado ao lúpus, nefrite lúpus proliferativo difusa, classe 4, eu vi um artigo na literatura, doença mista do tecido conjuntivo, mieloma múltiplo, pós-transplante de variadas formas e idiopático, você não consegue achar nenhuma correlação. Então, esse quadro aqui ilustra as diversas as associações, e o que a gente chama a atenção é a presença aqui da raça africana, que sem muito frequente essa associação glomerulopatia colapsante com descendentes africanos. Não, era branco. O aspecto epidemiológico. A primeira descrição foi em 78, foi de um angés maligno, que eles relataram que o paciente evoluiu com uma síndrome nefrótica rapidamente progressiva, com necessidade de diálise em 10 semanas.
Em 86, esse autor fez a primeira descrição em HIV negativo, então, mais comum em negros, né, mais comum em jovens, e não tem predileção por sexo. Esse artigo aqui, ele é um retrospectivo onde foram realizadas 197 biópsias comprovando o GESP. E aqui mostrou a incidência da variante colapsante frente os outros subtipos. Clinicamente, a apresentação é de uma síndrome nefrótica com proteinúria maciça, maior que 100, eventualmente sempre maior que 10 gramas. Já na apresentação, você tem uma redução do ritmo de filtração glomerular e uma rápida tendência em progressão para a doença renal crônica estágio terminal. Os aspectos fisiopatológicos. Você tem um gatilho que vai levar a uma injúria do epitélio visceral, alteração da homeostase do podócitos e um desequilíbrio desses marcadores de maturidade e de proliferação. Com superexpressão desses marcadores de proliferação, entre eles o KI67, como já foi comentado. Esse artigo aqui, ele mostrou essa relação entre esses marcadores de proliferação e maturidade dos podócitos próximos, mostrando que nesses dois grupos de pacientes, com hepatia colapsante relacionada ao HIV e não relacionada ao HIV, somente foram encontrados marcadores de proliferação, e todos os marcadores de maturidade não foram encontrados. Então, você tem uma injúria do epitélio visceral, você tem uma resposta anômala com proliferação, hipertrofia, hiperplasia, formação dessas imagens, proliferação do podócito, que é chamada até de pseudocrescente, com invasão do espaço urinário e colapso do capilar glomerular. Já no compartimento tubulo intersticial, a gente tem essa formação de lesão do epitélio tubular com formação desses microcistos. E quais são os gatilhos para a lesão da glomerulopatia colapsante? A infecção, você tem expressão de antígenos virais dentro do podócito, por mecanismo direto. Por mecanismo indireto, você tem liberação de citocinas também dentro do podócito. Você tem uma disfunção mitocondrial, levando a um ambiente de isquemia e produção de um fator L, que vai levar essa alteração, esse desequilíbrio desses marcadores de proliferação e maturidade. Os medicamentos também pela mesma via, com disfunção mitocondrial. E alterações genéticas, mutações genéticas, os estudos mostram que a alta prevalência em negros, em modelos animais que você tem disfunção de proteínas mitocondriais, levam à suposição que alterações genéticas também possam contribuir para a formação da glomerulopatia colapsante. Os aspectos morfológicos já foram muito bem descritos aqui, eu vou só comentar. Enrugamento da membrana basal glomerular, oclusão e suboclusão do capilar glomerular, a presença dos pseudocrescentes, que é hiperplasia e hipertrofia dos podócitos, o epitélio tubular dilatado, formando os microcistos. Então, nessa imagem aqui você tem a presença dos podócitos, as alças capilares fechadas. Próximo. Nesse outro slide aqui, a presença dos microcistos e aqui a proliferação dos podócitos. Na microscopia eletrônica, você tem perda do citoesqueleto, destruição dos processos podais, destacamento dos podócitos da membrana basal glomerular. E o tratamento? O tratamento para a glomerulopatia colapsante, a gente não tem muitos estudos com evidências fortes. Então, sempre possível suspender medicações possivelmente relacionadas, o tratamento da doença de base, o HIV, no caso descrito, tuberculose pulmonar. O paciente, após o tratamento da tuberculose, ele atingiu uma remissão. A gente vai usar o corticoide em dias alternados nos primeiros 2 meses, 120 mg, e redução para 20 mg a cada 2 semanas até alcançar 40 mg em dias alternados, mantendo essa dose por 6 meses. Inibidor de IEC e bloqueador de receptor para tentar controlar, reduzir proteinúria, e estatinas para associar também. A associação com ciclosporina ou ciclofosfamida ou microfenolato, os resultados dos estudos são conflitantes, são poucos estudos, que normalmente com um N pequeno, próximo. Esse quadro aqui, ele mostra o resumo dos estudos, de alguns trabalhos, tentando o resultado renal após a terapia dupla.
o corticóide com ciclofosfamida ou corticóide com ciclosporina. E a gente pode notar que na maioria deles a remissão foi muito, ou parcial, muito pequena, e poucos atingiram remissão total. O prognóstico, a glomerulopatia colapsante, frente aos outros subtipos, é a que apresenta pior sobrevida renal. Em um ano gira em torno de 30%, de 70%, e em 3 anos gira em torno de 30%. Com a taxa de remissão, que quando a gente consegue é em torno de 14%. Então era isso aí que eu tinha que comentar. A hemorragia conjuntival chamou a atenção para você? Você parecia uma conjuntivite, uma episclerite? Ele foi avaliado por um oftalmologista, que até chegou a indicar até corticoide e anti-inflamatório, mas não teve nada assim significativo na descrição do oftalmologista. Do mesmo jeito que, assim que ele foi melhorando, o derrame desapareceu. Na família tinha algum caso? Não tinha nenhum caso na família. Não descrição. Essa melhora foi espontânea, ou relacionou imediatamente com o uso de corticoterapia? Ele começou a melhorar já com o segundo ou terceiro dia já de pulso. E estava fazendo diálise, tanto é que precisou só de 2 sessões. Eu acredito que o corticóide pode ter contribuído, sim. Essas desordens infecciosas, eu pedi no início da apresentação, gostaria só de curiosidade. Inclusive vi aqui na revisão que você fez agora, brilhante. Mas eu fiquei preocupado, porque eu já vi uns casos de apresentação com insuficiência renal aguda, assim, e com uma reversibilidade, você pensa que estava preparando para você ir para a diálise, rapidamente começa, e com proteína também, associada à leptospirose. Apesar de a gente não estar em período de chuvas, etc., mas esse fato me chamou a atenção, mas depois que via a revisão que você fez, não é citado como doença que poderia estar, uma infecção que poderia estar associada. Com leptospirose eu não vi nenhuma associação, vi com leishmaniose. O Milton tinha pedido, no meio da conversa, de que talvez eventualmente eu comentasse sobre a prevalência desse diagnóstico. E, incrivelmente, é um diagnóstico que tem aparecido mais vezes. Não sei se a gente presta mais atenção a ele agora. Ou utiliza um critério um pouco mais rígido para a definição, porque basta uma alça colapsada para esse diagnóstico ser feito. Precisa se encontrar um número grande de glomérulos. Talvez no passado a gente esperasse encontrar mais de 50% de glomérulos para afirmar esse diagnóstico colapsante. E hoje basta que um apenas tenha, independente se os outros tiverem outras formas de glomerulosclerose ou de lesões glomerulares. E esse diagnóstico tem sido mais frequente. Tem sido encontrado em associação com lesões vasculares, por exemplo, nefrotoxicidade por inibidores da calcitonina, por exemplo, síndrome hemolítico urêmica, forma arterionar. E associado a glomerulopatias tradicionais e clássicas, como, por exemplo, lúpus, com todo o perfil de inflorescência, mas com quadros colapsantes associados. Ou, às vezes, pacientes com lúpus, diagnóstico de lúpus, e todos os critérios da área preenchidos, com síndrome nefrótica, sem depósito de imuno complexo, mas com formas colapsantes. Daí essa nova vertente da chamada podocitopatia associada ao lúpus. E nesses casos, quando é feita a microscopia eletrônica, se encontram aquelas estruturas tubuloreticulares nas células endoteliais, que no passado se admitiam serem partículas virais ou algo semelhante a vírus, mas que hoje a gente sabe que é a impressão digital do interfero. A explicação, talvez, de processos desses que possam ser reversíveis é que eles têm uma mediação inflamatória, uma liberação de interfero em campo sensível, ou seja, o indivíduo tem que ter uma pré-condição podocitária sensível à presença desse interfero e que possa, durante o seu efeito, causar o colapso. Cessada a ação do interfero, a chance de reversão poderia ser maior nesses casos, diferentemente de outras etiologias. Acho que a gente está ainda muito no começo dessa nova compreensão das glomerulopatias colapsantes
E imagino que, com o passar do tempo, esses grupos vão ficar um pouco mais claros. Eu só lembro que, quando se falava em numerosclerose segmentar e focal, se falava sempre em prognóstico ruim, ou prognóstico muito reservado. Depois se aprendeu que algumas numeroscleroses segmentares focais respondiam ao tratamento. E respondiam brilhantemente, sem deixar, inclusive, cicatrizes. Provavelmente porque nós colocávamos a lesão como se fosse sinônimo da doença no mesmo saco. Ou seja, tinha um saco de lesões e não um saco de doenças, ou vários sacos de doenças com características semelhantes de lesão. É a mesma forma, se eu conseguir separar as glomeruloscleroses segmentares focais pela sua etiologia, possivelmente elas terão respostas a estratégias terapêuticas diferentes e melhores prognósticos. Quando eu coloco todas dentro do mesmo saco, pela semelhança da lesão morfológica, eu possivelmente tenho uma resposta muito pobre do ponto de vista de follow-up desses pacientes, porque eu estou misturando mecanismos diferentes, doenças diferentes. É isso. Eu quero agradecer a todos, especialmente ao Luiz Henrique, ao Dr. Milton e ao professor Luiz Moura, e dizer, professor, que realmente as palavras, né, ficam ocultas lá naquele baú do Drummond, prontas para cantar e voar. Mas quem se aproxima do baú, ele sempre pergunta: trouxeste a chave? E o Senhor vem trazer a chave para nós, que é a sabedoria. Muito obrigado.